E uma notícia que pode entristecer muita gente, mas eu acho que não surpreende ninguém. Authority, The Authority, esse filme que traria esses personagens mais agressivos, um tom mais adulto, mais violento, dentro do DC Studios, não vai ter mais The Authority, ao que está surgindo por várias fontes, que James Gunn não conseguiu encontrar uma fórmula, encontrar um roteiro, encontrar uma história que fizesse sentido para Authority. Que de Authority mesmo só vai sobrar a engenheira, que já fez sua estreia em Superman, seria o fio condutor para The Authority, mas a história mesmo não vai virar. Então por que anunciar tantos projetos como foi feito 2 anos atrás? Anunciar tantos projetos se metade deles nem vai ser feito. O Monstro do Pântano já caiu, James Mangold não vai mais dirigir, esse The Authority aí, Waller também não se sabe, o próprio Paradise Lost não tem atualização faz tempo, Gladiador Dourado também não. Então metade dos projetos anunciados do James Gunn caíram. Então por que anunciar uma vez que ele enche o peito e fala, não, aqui é diferente, aqui a gente só anuncia quando tem o roteiro, só confirma, oficializa quando tem o roteiro certo, né, James Gunn? Você não fala isso, James Francis Gunn Jr.? Então, por que você fez isso? Eu volto aqui na história para lembrar vocês que ele, desses 10 projetos aí, 5 de cinema, 5 de televisão, ele anunciou no susto. Ele anunciou num contexto de quase golpe de Estado internamente ali, quando o Dwayne Johnson estava naquele momento puxando o tapete do James Gunn, querendo dar o golpe, querendo dar o coup d'etat e virar a hierarquia de poder na DC pro lado dele. Né? Já tinha fechado com o Henry Cavill, trazer o Henry Cavill, Adão Negro ia ser um sucesso, próximo filme ia ser Adão Negro contra o Superman, e aí ele ia tomar as rédeas das propriedades DC dentro da Warner, em live action. Mas o James Gunn correu então pra botar 10 projetos na mesa e falar assim, ó, ninguém me tira daqui, eu tenho muito trabalho. E o Deuses e Monstros foi assim anunciado. Então ele, nas redes sociais, ele faz uma distinção entre anunciar e oficializar. Anunciar é tipo assim, nossa, seria muito legal fazer um filme, uma série Waller. Agora, oficializar é quando ele dá ok, porque tem roteiro, tem história, tem diretor, tem showrunner, tem elenco, aí vai fazer. Aí oficializa. Então nenhum desses projetos aí que ele anunciou, desses 5 aí que não tem nenhuma atualização, nenhum deles foi ainda oficializado. Nem Batman Brave the Bold foi oficializado ainda. Oficializado é só Supergirl, Superman, né, que realmente saiu, Creature Commandos, que realmente saiu. Esses aí ele oficializou antes de começar a produzir, claro. E aí agora a gente tem o The Authority caindo também. Não tem The Authority mais. Por que não tem The Authority mais? Ah, não conseguimos achar um roteiro. Eu tenho uma outra teoria. Eu acho que The Authority caiu porque é um tipo de pegada que, além de muito caro, é uma Liga da Justiça The Boys, sabe? Um negócio meio paródia adulta da Liga da Justiça. Tem alguns personagens que são muito na cara, que são referências, que é uma coisa meio de espelho de Batman, de Superman, Mulher Maravilha e tal. Então, seria uma competição com a Liga da Justiça, seria um filme que teria que ser rated R, se fosse respeitar os quadrinhos, porque os quadrinhos são violentos, a referência com The Boys é muito precisa. Teria que ter uma bilheteria gigante, porque o orçamento não ia ser barato. É um filme de equipe. Filme de equipe é muito mais caro do que filme de um herói solo, porque a variedade de poderes, de efeitos especiais e de esses poderes interagindo com todo o cenário e a quantidade de sets, de locações para fazer um filme de equipe, ele é muito maior do que para fazer um filme solo. E finalmente, são heróis da Wildstorm, que nem são da DC Comics originalmente, que é uma dessas editoras, tipo a Fawcett, tipo a Charleston, que a DC foi comprando para impedir que esses personagens entrassem em competição com os da DC. Tipo o Shazam, comprou a Fawcett de Shazam, porque o Shazam estava fazendo mais sucesso que o Superman. Aí compra a Fawcett, engaveta o Shazam e continua o Superman fazendo sucesso. E a Wildstorm também foi comprada pela DC e foi agregada à DC recentemente. Então não são heróis que estão puro sangue na DC. É
um filme de grupo, que é caro. É um filme que teria que ser rated R, o que também é mais arriscado, porque a bilheteria diminui. Não tem história desenvolvida, eles não conseguiram achar uma história, isso eu até acho que é real mesmo. E finalmente é meio que paródia do universo DC. E aí fica só a engenheira, que pode voltar, né? Acho que aparecerá mais uma vez, deve estar de volta em Um Homem do Amanhã, que deve ser uma pré-formação de uma Liga da Justiça. E que vai carregar, quem sabe no futuro, alguma outra referência, algum outro personagem pode aparecer. Eu me lembro que uns meses atrás começou um rumor de que The Authority, no lugar de um filme, ia virar uma série animada. Que foi quando o James Gunn falou, olha, o bom de Creature Commandos é o que eu imagino, eu gasto o mesmo dinheiro. Uma batalha épica, eu gasto o mesmo dinheiro que uma conversa na cozinha. Agora, o Pacificador, não dá pra fazer o Pacificador batalhando contra a Liga da Justiça nazista. Ia ficar caro demais. Aí tem que ser conversa na cozinha. A animação não tem esse problema, porque para animar uma conversa na cozinha, a batalha não tem tanta diferença assim. Tem de trabalho, óbvio, de tempo, mas não tem tanta diferença de orçamento. Ia ficar caro demais. Doutor ia ficar caro demais. Não são personagens populares, tem isso também. Além dos fãs de quadrinhos muito recentes, não é um supergrupo que tem grande apelo. Então é muito melhor você pegar esse dinheiro e colocar no Titãs. Que ele não anunciou, mas que está sendo escrito o roteiro agora. É muito melhor colocar esse dinheiro no Titãs ou em algum filme que desenvolve uma Liga da Justiça real. E não uma variação maluca da Liga da Justiça. Fora que essa história de heróis referência, mas porém no contexto de extrema violência, aí já tem Invencível, já tem o The Boys, já é uma coisa que está até passando já está até enjoativa para começar a investir nisso do zero, para ver se ainda tem um caldo para gastar. Então essa coisa de muito adulto Peppa Pig aí eu sou contra. Vamos pro clássico. James Francis Gunn Jr., vamos pro clássico, o clássico não tem erro. Fórmulas são boas porque fórmulas funcionam. E você, tá viúva do Authority? Achou ruim a notícia? Não vai ter mesmo? Oficialmente ainda tá em desenvolvimento, mas pelo que a gente tá vendo aqui dos últimos indícios, as coisas que o James Gunn tá falando assim sobre o assunto, parece que não estão chegando lá num jeito de fazer funcionar. Provavelmente bate na questão da grana e do tamanho do investimento e do risco que um filme de um supergrupo virtualmente desconhecido para um público muito seleto pode causar. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.